Olá, hoje no nosso documentário nós vamos falar sobre o distanciamento da alma dos seus desígnios. Já temos falado muito isso nos documentários posteriores. Bom, para que a gente possa entender toda essa dinâmica da alma que se afasta dos desígnios do seu espírito, nós temos que entender que a palavra pecado vem do grego amartia, o qual significa errar o alvo, se enganar. Porque o espírito tem um desígnio, tem uma missão, tem uma meta para ser materializada. E quando a nossa alma, que significa ânimo, se afasta dos seus próprios desígnios para viver uma outra realidade, numa ilusão, ela se afasta dos seus desígnios para viver uma ilusão, realmente ela comete pecado contra o seu próprio espírito. O pecado contra o nosso espírito fala de negligenciarmos os desígnios estabelecidos naquilo que concerne os registros espirituais. Nascemos com ele e o desenvolvemos a partir do momento que nós temos consciência que isso deve ser feito. Nós nascemos com ele. E o desenvolvermos nos fará realizados. E o pecado contra o nosso espírito está neste bloqueio de não permitir, de nós não nos permitirmos desenvolver aquilo que está no desígnio. Está em estabelecermos padrões que nos distanciarão cada vez mais da nossa própria realidade espiritual. Criamos um mundo distinto ao nosso, totalmente oposto daquilo que deveria ser desenvolvido e que está designado em nosso espírito. Deixamos de viver a nossa própria realidade, criamos um mundo paralelo e vivemos uma vaidade, uma ilusão, uma vida ilusória. Matamos os desígnios do espírito. O pecado contra o nosso espírito na verdade, esse distanciamento que ocorre com todos aqueles que se aplicam e são levados pelo engano do mundo. Acredito que será mais fácil aceitar a decepção do que desconstruir toda uma ilusão. Assim, trabalhamos a nossa aceitação, mesmo nutrindo sentimentos, do que enfrentar a dura realidade de voltar a uma reconciliação com os desígnios do nosso espírito. O preço é muito alto, e assim que produziremos a morte espiritual, matamos nossa essência espiritual e seus ideais. Morremos para nós mesmos. Todo o propósito inicial, onde junto espírito, corpo e alma haviam planejado, acabam frustrados. E isso explica a insatisfação interior que muitos sentem. Aí vem as respostas a muitas das perguntas. Aí está a razão de tantos conflitos internos. Uma desconexão entre espírito e alma resulta no corpo uma série de males. O espírito traído, trocado e que se obriga agora a viver no mesmo corpo, é difícil essa relação. É óbvio que isso trará consequências terríveis que se manifestará no corpo através de doenças. O corpo clamará num brado de amargura. E na mitologia grega nós vemos uma narrativa que ilustra bem esta situação. As três filhas de Nix e Erebus, as moiras. Nix representa a noite, a escuridão, as trevas e a ignorância. Erebus, a transgressão dos nossos desígnios espirituais. E nesta relação entre a ignorância e a transgressão, pois é a ignorância que gera toda essa desconexão, fruto de uma transgressão contra o nosso espírito. Pois
O primeiro pecado é contra o nosso próprio espírito, e é desta relação que surgem as moiras. Na mitologia estão representadas por 3 mulheres tecelãs. Elas tecem os fios da vida. Uma solta a linha, o fio da vida, a segunda corta a linha e a terceira enrola a linha.